pessoal, estamos de volta agora no Esquenta 3. Olha, eu não sei se eu vou conseguir bater um recorde aqui de 5 minutos, porque é um conteúdo muito precioso. A gente vai falar sobre erros, né, como retificar, onde e sobre também impedimentos. Então esse vídeo é muito importante, o conteúdo desse Esquenta ele é muito importante. Fica comigo, anota alguma coisa, se possível, se não, se você não tem tempo de ver tudo agora, depois você volta para esse vídeo, tá bom? Vamos lá, a gente vai falar sobre a questão de erros e retificação. Quando você montou lá os teus documentos, descobriu os dados, por onde começar, providenciou, emitiu as certidões, o que você tem que fazer depois que estiver completinho, né? Desde você até o italiano, você tem que ver se o seu processo, obviamente, é ilegível com relação a impedimentos e tem que ver o que está errado para retificar, para você arrumar, para que quando você for fazer efetivamente o seu pedido de reconhecimento de cidadania italiana, no local que você escolher, que seja consulado, seja Itália, né, enfim, seja via judicial, esse processo esteja completo. E eu sempre digo, e atenção, são fases diferentes. Fase 1, montar o processo, ok? Que você não gasta praticamente quase nada, você tem que identificar se ele é elegível, não montar, não tem nada a ver com época Covid, tá? Você vai montar o teu processo e você depois vai optar por onde fazer o pedido de reconhecimento. Para isso que no evento você vai aprender, né? Vai conhecer quais são as diferenças, quais são os custos, enfim, por onde seguir, qual é melhor para você, como fazer, né? Como escolher e como fazer. E aí, isso a gente fala no evento. E aqui, antes de chegarmos no evento, eu quero que você tenha uma noção. O que você tem que retificar? Bom, nome e sobrenome. Sobrenome, nome abrasileirado não é erro. Luigi, Luiz, Giovanni, João, Pietro, Pedro. Isso não é erro, é um nome abrasileirado. Os comunes, consulados e judicial têm aceito, então não é problema. Problema é realmente estar digitado, escrito de forma errônea, errada. Você tem que retificar. Datas e idade. O pai enfim, fulano de tal, numa certidão de nascimento, menciona que o genitor tinha 80 anos, ou tinha, não importa a idade, estou falando aleatoriamente, 49 e era 45, a idade está errada, ou tinha 44, não importa se errou por um a mais ou um a menos, não existe isso meio certo, meio errado. Idade e data, não importa se é um ano a mais, um dia a mais, um dia a menos, a data tem que ser convergente, correta, tá? Filiação, a filiação é importante, tem que constar o nome da mãe e do pai correto, o nome do cônjuge e dos avós, nacionalidade, né? E analisar dentro de uma certidão, dentro daquela geração, nascimento, casamento e óbito, os dados devem ser convergentes, ou seja, o que acusa de informação na certidão de nascimento, né? Então, na de nascimento está mencionando que casou em tal dia, como averbação, tem que estar na averbação escrita exatamente a mesma data que está no ato de casamento, na certidão de casamento. Então, não é o fato, quando tem uma averbação, tem que ser a mesma informação. Os principais dados a serem corrigidos são esses e vistos são esses, mas qualquer erro dentro dessa linha de averbação, né, tem que ser retificado. Marta, como que eu vou retificar? Primeiro que você vai pedir essas certidões atualizadas nos respectivos cartórios. Depois que elas forem emitidas, você vai avaliá-las, analisá-las, né? E você vai pedir a retificação no respectivo cartório que emitiu, né? Você veja se tem cartório que faz, os cartórios agora de forma telemática, estão fazendo pedido para outros cartórios, mas quem faz as respectivas retificações é o cartório de origem, tá? Como? Vai ter formulário, um requerimento a ser preenchido, alguns pedem confirmar reconhecida, sim ou não, e você vai preencher esse formulário, tem um custo, é por certidão, não é por retificação, tudo que você tiver que retificar, você vai mencionar no formulário, isso tá errado, aquilo tá errado, tudo que tá errado, que tem que ser retificado. Aí tem o campo do formulário que pede para você colocar o que tem que constar corretamente. E a prova, né?
Como que você pede uma retificação? Você não pode falar para o cartório, olha cartório, altera o nome ou sobrenome ou essa data aqui nessa certidão de casamento porque tá errada. Por que tá errada? Onde você viu que tá errada? Tá errada porque eu tenho um ato jurídico que é precedente, que é a base da informação, que é a certidão de nascimento daquele contraente. Eu tenho a certidão de nascimento que diz os nomes dos pais dele correto, a data de nascimento dele, etc, tudo correto, e na de casamento foi digitado errado, enfim, passada a informação errada, a de casamento vai ser arrumada em base a uma fonte, em base a uma origem, em base a uma certidão precedente que é a de nascimento, tá? Então não adianta a gente só querer pedir, tá bom? Tem que provar o que tem que ser retificado. O custo varia, acho que uma média de R$150 aproximadamente, tem que ver no cartório, os preços, né, variam, mas assim, não é um valor absurdo, então é algo que faz parte do processo. É importante que seja retificado tudo, esteja tudo correto. Isso tudo pode ser feito hoje de forma administrativa, o que no passado não era com essa facilidade, porque no passado os cartórios não podiam retificar tudo, né? Ou mandava para o judicial, que complicava muito mais. Hoje diríamos que 80%, 90% é tudo feito dentro dos próprios cartórios. Só quando é algo realmente que deixa em dúvida ou que está faltando alguma coisa, que o cartório fala, não, eu não me sinto confortável, e ele responde por competência, ou tem alçada para atender ou não atender. Se ele não retificar, aí sim tem que pedir a retificação via judicial, através de um advogado que vai justificar o motivo e vai falar, bom, o meu cliente precisa fazer pedido de cidadania italiana na Itália, ou em tal lugar, e isso aqui está tendo divergência e tal, e vai provar, o advogado vai fazer a defesa, e sempre os pareceres, na maioria, as sentenças são positivas, e o cartório, em base àquela solicitação, né, a sentença do juiz, ele vai lá e faz as respectivas retificações. Isso quando ele não fizer, isso era um problema, retificar no passado era um problema, uma dificuldade. Hoje não mais. Então hoje o máximo que você puder retificar, você retifique, você fica com o teu processo completo, correto, independente onde você venha fazer o pedido de cidadania italiana. E a gente falou de erros, e eu tô aqui disparando, falando rápido, para a gente tentar falar com objetividade e ganhar tempo. E agora a gente vai falar um pouquinho com relação aos impedimentos. São 4 impedimentos, 2 são mais raros, é difícil. Quais são? A certidão negativa de naturalização do italiano, né? Que eu já falei no Esquenta 2, quando você vai pedir lá no site da Justiça, para saber se os italianos se naturalizou brasileiro. Olha só, se ele se naturalizou brasileiro, quer dizer que ele chegou no Brasil, ele se naturalizou brasileiro, ele não é mais italiano. Ele falou, eu não quero ser mais italiano, eu quero ser brasileiro. Os filhos que nasceram depois que ele se naturalizou aqui, ó. Os filhos que nasceram depois, ele virou brasileiro, então acabou. Isso é um impedimento, não vai ter direito à cidadania. Os filhos que nasceram antes, então o italiano foi para o Brasil, teve um filho, casou, e depois de 5 anos ele resolveu se naturalizar, ele se naturalizou, vai ser uma certidão positiva. Porém, quando ele teve o filho, ele era italiano, então o direito segue. É raro, porque na época, tá? É raro de ter acontecido isso com o italiano. Naquela época, os italianos não se naturalizavam. O que acontece na linha de descendência é que ninguém pode ter se naturalizado, né? Então, o que acontece, às vezes, de um avô, que foi por um avô, enfim, alguém ter renunciado o direito, ou quando o italiano chegou no Brasil em anos recentes. Por exemplo, eu tive um requerente que o processo ele não conseguiu fazer, foi um impedimento, porque o pai foi para o Brasil pequeno, mas em 1980 ele se naturalizou brasileiro, porque devido à atividade comercial de trabalho que ele tinha, para trabalhar com prefeituras, para depois ir em negócio público, enfim, ele precisava ser brasileiro, a finalidade que ele precisa do trabalho dele. E então não tinha porque ele optou e ele renunciou, né? Então aí os filhos, o pai renunciou, era italiano, mas foi mais para a atualidade, 1980. Quero dizer que os italianos mesmo que emigraram, que foram para o Brasil naquela época, raramente tem um italiano que tenha feito
que tenha a certidão negativa positiva que tenha renunciado o direito, tá? Por isso que ele está classificado como raro, mas tem que ser verificado. O outro é se é o italiano, você vai verificar se ele é a cidadania trentina, se ele é da região de Trento, Bolzano, Gorizia, tá? Porque essa região aqui, ó, você vai gravar Trento, Bolzano, Gorizia, Trento. Essa região, antes da Primeira Guerra Mundial, pertencia à Áustria. Já tá entendendo, né? Se pertencia à Áustria, não eram italianos, né? Então, depois da Primeira Guerra, o que aconteceu? 1919, lá 1920, em 1920, esse território passou a pertencer à Itália. Então, dali para frente, tá? Os italianos que emigraram, que foram para o Brasil a partir de julho, acho que 15 de julho, enfim, aproximadamente julho de 1920, eles já chegando no Brasil a partir dessa data, beleza, não é impedimento, porque eles conseguiram, eles viveram em terra italiana, porque nessa época passou a ser da Itália esse território. Porém, se foi antes a isso, esse território era da Áustria, portanto, os descendentes, as pessoas que ali estavam, não tinham como passar um direito de cidadania italiana se era região da Áustria. Tá claro? Então aqui não tem o que chorar. Teve gente que o governo abriu de 2000 a 2010 para ajudar aí, autorizou quem era descendente dessa região a fazer, fechou, não adianta chorar aqui, derramar leite, como que fala? Chorar no molhado, chorar o leite derramado. Tô até escrevendo, perdendo a linha aqui dos provérbios brasileiros, tá? Então assim, não dá. Dessa região você desconsidera um impedimento. E os dois mais comuns, pessoal, que a lei materna de 1948. Pega um pedacinho de papel aí e você vai escrever os nomes da tua linha descendente. Então você sabe o teu nome, o nome do teu pai que passa descendência, o nome do teu avô. Esses três você sabe, ou avó, né, ou tua mãe, tua avó, enfim. E aí depois vem o bisavô, vem o italiano. Vamos considerar uma média de 5 gerações. Se vocês escreverem um nome nessa linha, você vai escrever 5 gerações. Se tiver o nome de uma mulher lá, escrita Giovanna, Maria, não importa, um nome qualquer aqui nessa linha de descendente, que seja de mulher, você vai ver a data que o filho ou a filha dessa mulher nasceu. Então, se o filho ou a filha nasceram a partir do 01 de 1948, anota aí, 01 1948, dali pra frente não é um impedimento, segue normalmente. Se o filho ou a filha dessa mulher, atenção, não é o ano de nascimento da mulher, é o que todo mundo faz confusão, é o ano de nascimento do filho ou da filha da mulher. Se nasceu antes do 1 de 1948, não tem direito via administrativa. O que é via administrativo? Consulado ou comune. Vai ter só por via judicial. É ruim isso? Não, a gente vai estar falando na segunda aula do evento sobre via judicial, é uma oportunidade, está sendo até melhor do que fazer pelo comune e pelo consulado, tá? Mas é só via judicial. Então, passa a ser um impedimento nesse sentido. E o outro impedimento comum, esse é um impedimento comum administrativo, e o outro impedimento comum, esse é o mais recorrente, filho natural. O que é filho natural? Papai e mamãe casaram-se, houve um casamento, nasceu um filho legítimo. Papai e mamãe não casou, né, sem casamento e nasceu um filho, é um filho natural. Quando esse filho nasceu, alguém foi lá no cartório registrar. Se foi terceiros, o fazendeiro, o amigo, o sogro, ou foi o genitor que não passa o direito de cidadania, conclusão, é a mãe que passa o direito de cidadania, mas a mãe estava no hospital, eles não eram casados, o casal não eram casados oficialmente, a mãe estava no hospital e o pai foi lá registrar, ou o sogro, ou um amigo, terceiros, ou outro genitor, é um impedimento. Por que é um impedimento? Porque não tem o casamento, não é filho legítimo. Então, quem teria que ter registrado para seguir o direito? Quem tem que registrar é o pai ou a mãe, o genitor que passa o direito de cidadania italiana, tá bom?
Então, o italiano tá aqui, teve um filho, outro filho, outro filho, e você. Se em alguma dessas gerações aqui, o filho do italiano, ou filho do italiano, teu genitor, enfim, se alguma dessas 3 gerações aqui, hipoteticamente, teve alguém que não casou, você só tem que ver quem foi que registrou. Se foi o genitor que passa a descendência, você não tem um impedimento. Se não foi e as pessoas estão falecidas, não tem nem como a gente não tem uma segunda alternativa, tá? Então, essa regrinha é muito importante do filho natural. E aí a gente fica por aqui, né? Esses são os 4 impedimentos, 2 mais comuns, 2 menos comuns, para você ter um direcionamento, como eu já falei no esquenta anterior, e não ficar perdido quando a gente estiver falando lá de algo mais direcionado com relação a como você fazer e onde fazer o teu processo. Ok? Pode ser que você já sabia sobre essa informação, pode ser que esteja chegando agora, entrando agora no mundo da cidadania italiana e eu tenho interesse de atender todos, independente do perfil, então a gente passa um pouquinho de informação de todos os níveis, ok? E aí, enfim, acabou. O link da comunidade no Facebook, aproveitem, clica, tá na descrição do vídeo, deixem dúvidas sobre, tem muita dúvida sobre filho natural, filho legítimo, né, sobre os impedimentos. Aproveitem que eu, a equipe, responde, a gente responde as dúvidas sempre só nos eventos ou nas lives. Fora disso, não dá para responder dúvida e a gente ajuda com muito conteúdo, tá? E abram os e-mails que eu envio para vocês. Vai ter sempre aí o Você Sabia, que é muito legal, videozinhos de perguntas e respostas com 1 minutinho, que vai chegar nos grupos do WhatsApp, nos e-mails, na comunidade. Então, acesse o link aí da comunidade no Facebook. E no último esquenta, que já, né, daqui a pouco vai chegar o último esquenta para vocês, a gente fala um pouquinho sobre apostilamento e tradução, primeiro, né, tradução e apostilamento. Aí você fica com um ciclo completo com relação a fluxo, quais documentos, impedimentos, erros, tradução e apostilamento. Aí você realmente tem acesso a essas informações, é lógico, de forma bem pincelada, porque eu tenho muito conteúdo detalhado de cada uma desses assuntos, e aí você tem que se mergulhar um pouquinho mais no mundo da cidadania italiana, e tem todo esse conteúdo. Aí tem também o link na descrição para você acessar bastante conteúdo, guias, planilhas e etc. Tá? Eu fico por aqui e a gente se vê já no Esquenta 4.